Sou Maria Cândida, terapeuta de terapia integrativas complementares. Ajudo mulheres a retomar a confiança e seguir em frente. E hoje é como superar o luto. Então, gente, uma pergunta. O que sentimos quando acontece isso? Qual que é o sentimento que nos toma conta do nosso ser quando a gente depara com o luto? Esse luto, ele pode ser tanto na perda de alguém, como na separação de uma pessoa muito querida, que vai embora, que fica longe. É um luto. Então a gente vivencia esse momento da separação daquela pessoa querida, Então, como superar o luto? O que sentimos quando isso acontece? Primeiro, é como um sonho. Você não acredita o que está acontecendo, Você pensa, já vai passar, pois estou sonhando acordado. Isso não está acontecendo, você vai afirmando para você, o evento vai acontecendo, as coisas vão surgindo e você está ali como se você estivesse num estado hipnótico, só sendo levado e conduzido pelas circunstâncias da vida, Então, gente, aí você fica em estado de choque por uns dias, como se a qualquer momento tudo voltasse a ser o que era antes. E aí os dias passam, vai passando o dia e a dor, a saudade, aquilo aumenta cada vez mais e você está ali pensando que daqui a pouquinho tudo isso vai passar. Você vai acordar e você vai voltar tudo ao normal como era antes. Então você vai ficando assim, se iludindo, sabe? A gente vai acreditando que é passageiro. É como se a pessoa estivesse viajando e daqui a pouquinho retorna e tudo volta ao que era antes, Então, gente, aí os dias e a vida da sua vida vira de cabeça para baixo. Porque daí você já não sabe mais o que fazer. Você fica nesse estado hipnótico, nesse estado adormecido, que você não sabe para onde correr, Então, os filhos choram e você não sabe se você acalenta os filhos ou se você quer acalento, da alma, se você quer ser acalentado. Então, fica nesse conflito, porque você quer dar o seu melhor. Porque na hora, a maioria das vezes, você se fortalece na hora, você toma todas as providências. Ou você tem duas situações. Tem mulheres ou homens ou pessoas que entram, fica assim como se não tivesse acontecendo. Arruma tudo, organiza toda a situação, arruma o velório, arruma as provisões do documento, tudo que precisa, e você está ali, no automático, E aí quando passa, aí que vem a realidade do que aconteceu, Então, gente, você começa, quando você percebe que realmente aconteceu e isso não vai ter retorno, você começa a sentir as dores no corpo. Seu corpo começa a doer. Então, uns têm dor no corpo, outros têm muita dor de cabeça, outros têm insônia. Cada pessoa reage de um jeito. Eu tive muitas dores, meu corpo doía todinho, E por que o corpo dói? Que tudo tem um significado. Por que o corpo dói, por que a cabeça dói, Então, meu corpo doía muito, então eu andava assim me arrastando, sabe? Então, vocês começam essas dores e as insônias. Então, aí todo mundo para mim, que eu tinha que procurar um médico para me poder ver o que estava acontecendo. Por que eu sentia tantas dores? Mas eu sabia que eu não tinha nada.
Mas mesmo assim, fiz todos os exames. Aí você vai para médico, aí você examina, faz exame disso, daquilo, faz aquele monte de bateria de exames para poder achar a causa das dores. Só que a dor não é dor física, gente. É a dor da alma. É uma dor da alma, né? Então, o que dói tanto no corpo? Porque quando você passa pelo luto, você faz reflexão. Você faz uma análise da sua vida, do que você fez, do que você deveria ter feito. A maioria das pessoas entra em julgamento. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fui lá, falei com os médicos, tirei de lá? Ou por que eu não peguei ele imediatamente, levei? Ou por que eu não fiz uma situação diferente? Eu vou criando situações que eu deveria ter feito e não fiz. Olha só como que é a autopunição. Então, nesse processo de autopunição, as dores vêm no corpo, vêm ferozmente, sabe? E se você não tem um pouco desse entendimento espiritual, energético, de como tudo isso está reagindo em você, você entra num estado de depressão, de internamento em hospital, você decai mesmo. Então, gente, tem que ter muito cuidado mesmo. Quando você perceber que você está chegando no ápice das dores do corpo, você busca terapias complementares para buscar a causa, busca psicólogos, busca terapeutas, busca recursos, igrejas, religião, coisas que vão te acalentar a alma, que vão te instruir para que você consiga sair desse estado, transcender essa situação. Entende? Então, esse é o primeiro sentimento que acontece. São as dores, são o medo, a insegurança, tudo que te asola, porque você vai viver uma nova etapa da sua vida, uma nova fase, e você não sabe o que está por vir. O que é o medo? O medo é aquilo que nós desconhecemos. Então, se tem algo lá no fundo, um escuro, e alguém está ali fazendo um barulho, você não sabe o que tem lá. Aí você sente medo. Mas na hora que você chega, que você acende a luz e olha, não tem nada, acabou o medo, desapareceu, né? Então, nós temos medo do que nós não conhecemos, do que nós não sabemos o que pode acontecer. Então, aí que vem o medo, né? Então, aí você começa a não querer olhar para a situação de imediato. Você começa a procrastinar, né? Porque você não quer ainda entrar nessa outra fase da vida, né? Olha só como que é difícil, né? Então você começa a deixar para depois eu vejo isso, depois eu resolvo, eu não estou acreditando no que está acontecendo, e aí eu vou procrastinando, né? Então os dias passam e você não tem volta. Aí você vai percebendo que realmente você não tem mais aquela pessoa do seu lado. E realmente você está só, né? Se foi um irmão, se for um pai, se for um esposo, a pessoa que caminha do seu lado, se ele realmente não vai estar mais ali presente com você, você começa a entender que realmente isso aconteceu, né, gente? Então, e aí com esse dia você começa a entender que realmente tudo mudou e que de agora em diante terá que seguir em frente. E como que eu começo a entender que eu preciso seguir em frente? Gente, quando você acorda de manhã e você percebe que não tem ninguém do seu lado, aí você vai sentindo que você precisa fazer algo, mas até você tomar essa decisão leva um tempo.
eu levei um tempo para me poder me colocar novamente, sabe? Ok, aconteceu, e agora o que faço? Eu andava com muitas dores no corpo, pela casa, eu acordava, ora não podia mexer na cama. Se eu virasse para um lado, doía o corpo, se virasse para o outro, doía também. Para mim entrar no carro e dirigir, doía todo o meu corpo, sabe? Então, as dores era de, eu falo que era de ressentimento, era de mágoa. Nos primeiros instantes eu fiquei até com raiva, sabe? Porque eu me senti abandonada, sabe? Quando alguém te traiu, quando alguém foi embora e quis ir embora e te deixou, foi como se fosse abandonada, como se eu tivesse sido traída, sabe? Esse é o sentimento que eu senti nos primeiros meses desse distanciamento, dessa vivência desse luto. Eu me senti traída, abandonada, sabe? Então, as minhas dores eram essas, muitas vezes até de revolta, sabe? Porque eu pensava, ele podia ter reagido e não ter deixado se levar pela doença ou pelo acontecimento, né? Porque o meu esposo teve uma hemorragia interna e foi 5 dias ele veio a óbito, foi muito rápido. Então eu fiquei muito brava com ele. Por quê? Porque nós sabíamos que ele podia ter sido diferente se ele tivesse contribuído e ajudado a gente, porque não aceitava ir para médico, fazer exame, buscar recursos para tratar. Homem não gosta de médico, né? Então ele aguentou até chegar no ápice da situação para que ele aceitasse o tratamento. Então, nos primeiros meses eu senti revolta, brava, sabe? Eu fiquei decepcionada, eu fiquei me sentindo abandonada. Olha só como que é, né? E a gente vai trabalhando isso. E com isso eu sentia muitas dores no corpo. Muitas dores no corpo, né? Então, gente, quando eu senti essas dores, eu comecei a não trabalhava, né? Ficava em casa e me arrastando para lá e para cá. E aí, quando eu entrava no carro para dirigir, era aquele sacrifício, porque doía demais. E aí as pernas, tudo doía, perna, braço, pescoço, tudo doía, não tinha onde não tinha dor. Então, eu fiz todos os exames, fui para médico, fiz os exames, não deu nada. Nada. Os médicos falaram, olha, a senhora não tem nada. Eu falava, eu sei, moço, mas se eu não viesse aqui, meus filhos iam me matar, porque eles queriam que eu fizesse todos os exames para não negligenciar o físico. Mas eu sabia que a minha dor não era física, que as minhas dores eram dores da alma. A alma doía, a alma se compadecia pelo acontecimento, entende? Então foi isso que foi os primeiros meses do meu luto, sabe? Então, gente, quando eu vejo uma pessoa que perdeu um ente querido, que olha, isso eu sei o que está acontecendo, sabe? A gente fala meus sentimentos, mas a gente não tem noção do que é esse vazio, do que é essa dor que fica ali, né? Então, aí você começa a passar por processos, né? Então, os dias passam e não tem volta. Então, aí você vai começando a entender que realmente você precisa reagir. Você começa a entender que a vida continua e que você precisa seguir em frente, que você precisa fazer diferente, né? Então, eu lembro que eu me arrastando aqui em casa com as dores, tudo, né? E meus filhos sabiam que eu tenho conhecimento e não precisava eu estar naquele flagelo, naquelas dores terríveis, né? E um dia meu filho olhou bem nos meus olhos e disse, até quando que a senhora vai ficar desse jeito? Ai, menina, na hora que eu vi isso, mas fiquei bravo.
fiquei muito brava. Você está pensando que não está doendo? Você está pensando que eu estou fingindo que eu estou com dor? Aí deu vontade de bater nele, sabe? Por quê? Porque mexeu com o meu ego, com o meu brilho, com o meu íntimo, sabe? Por quê? Porque já chega. Aí eu entrei pro banheiro, tomei um banho de cabeça, fiquei no chuveiro, ali jogando aquela água, tomando banho e pensando, realmente, já chega. Não tem volta, Maria Cândida. Não volta mais. Daqui para frente você precisa seguir, você precisa caminhar, você precisa construir sua vida novamente. Isso não tem volta. Foi aí que eu comecei a tomar a decisão de voltar a trabalhar, de começar a fazer diferente, a ver o que sobrou, o que não sobrou, o que estava disponível para nós, né? Para a gente poder recomeçar um novo ciclo, uma nova etapa da vida, né? Olha só, então isso acontece até com quem separa, gente. Quando um casal se separa, o que sobra desse relacionamento, o que sobrou de tudo isso, né? Então você faz esse balanço e pega o que sobrou, cata os caquinhos ali que sobrou e levanta e siga em frente. Aí é a hora de dar aquele impulso, que eu tenho capacidade, que minha natureza é divina e eu posso fazer diferente, eu posso levantar e caminhar e buscar meus horizontes, buscar um trabalho diferente, porque na época a minha empresa dependia muito do meu esposo, né? Então eu tive que me reinventar, entendeu? Por quê? Porque a parte de transporte era ele que fazia e não eu. Então aí eu tive que fazer uma remodelagem na minha vida profissional, sabe? Aí mexeu na nossa vida financeira, né? Aí, graças a Deus, a harmonia do lar, ela se firmou mais ainda, os meninos ficaram bem unidos e a gente continuou continuou na mesma toada de harmonia, de paz. A gente até se afinou mais ainda, né, para poder passar por esse momento. Então, não foi assim melzinho na chupeta, sabe? Foi assim bem trabalhado mesmo. Eu tenho uma filha que ficou muito revoltada com a volta do pai para o plano espiritual. Também tive esse momento da minha vida de ter que trabalhar isso, sabe? Aí você fica que você não sabe se acalenta seus filhos, se você se acolhe, né? E com isso a vida foi mostrando um outro caminho para seguir. E nessa hora, gente, que você tem que estar atenta na sua confiança em você. Você precisa olhar para você nesse momento e falar, eu sou capaz, eu posso fazer, eu posso prosseguir. Se Deus me deixou, é porque eu ainda tenho um propósito na minha vida. Eu ainda tenho algo a fazer aqui. Por isso eu estou aqui. Por isso eu fiquei. Então, você precisa fazer essa reflexão. Para a sua força interior brotar. Para que ela se manifeste com toda a sua nuance, com toda a sua força infinita, para que você consiga enxergar o que está disponível para você neste momento, para você continuar sua jornada, sua caminhada da vida, sabe? Então, quando um ente querido parte e você fica, é porque o término do ciclo daquela pessoa terminou, mas você ficou, e se você ficou, você ainda tem que prosseguir, certo? Então, gente, quando você entende que você está aqui e que você ainda tem missões e propósito de vida, a vida também começa a se abrir para você. Porque até então, você começa a entender que você não depende do outro para caminhar. Você pode caminhar com as suas pernas. Porque olha só como que é. A gente
você pergunta você começa a se questionar e se perguntar, né? Para que isso aconteceu comigo? Qual é o propósito de tudo isso? Você começa a fazer essa pergunta. Qual o propósito? Para quê? Para que eu preciso passar por esse caminho? Então, gente, eu vou, assim, o que me aconteceu, né? Então, o universo, Deus, começa a fazer, assim, tipo de mexer na sua vida, na sua estrutura, né? Então, como que eu vou fazer essa filha crescer? Como é que eu vou fazer essa filha sobressair nas situações? É como você está num treinamento. E as dificuldades que aparecem é o seu treinador. A vida nos coloca situações para nos treinar. Então, a volta do meu marido para o plano espiritual me fez olhar para dentro de mim e me entender que eu posso caminhar sozinha, que eu não dependo de outra pessoa e que eu tenho esse poder e essa capacidade para fazer as coisas acontecerem pelas minhas forças, pelo meu trabalho, pelo meu desenvolvimento. Olha só, como que é o treinamento da vida. Então não é a vida, é a situação da vida. Ela vai nos colocando nesses momentos para você sobressair com toda a sua capacidade. Aí que você descobre, olha, eu não sabia que eu era capaz, eu não sabia que eu tinha tanta força dentro de mim. Então eu precisei vivenciar este momento de luto da minha vida para que eu manifestasse essa força. E essa força estava lá no fundo, como se fosse no fundo do mar, escondida. E de repente ela emerge na superfície, né? Como que fez isso? Para que fez isso? Pelo acontecimento. Então precisou acontecer isso. Quantas pessoas que quando passa por um trauma, por um drama, ela repagina a vida, ela vê uma outra jornada, ela muda toda a vida dela por conta daquela situação, né? Então existem muitas situações que acontecem com a nossa vida, tipo, você tem um filho de repente com síndrome de Down. Pronto, você repagina toda a sua vida, toda a sua estrutura, todos os seus valores. Você tem um filho que tem qualquer situação de diversidades, né? Que você precisa trabalhar diferente, viver diferente para você olhar diferente. Olha só, então isso daí já é o treinamento da vida, tanto da pessoa que está com você, como a sua. E se veio para você, é mais você do que o outro. Então, quer dizer, meu esposo terminou o ciclo, voltou para o mundo espiritual. E essa separação foi para me capacitar das minhas, do meu trabalho, a minha capacidade como pessoa, a minha capacidade como profissional, a minha capacidade como mãe. Foi para provar para mim mesmo que eu dou conta e que eu sou capaz. E que eu posso prosseguir. Olha só, gente, como que é instigante, né? Como que a gente precisa olhar para tudo isso com clareza, com propósito, com discernimento, sem se autopunir, sem se autoflagelar, sem autocomiseração, sem autopunição, sabe? Sem você pensar, coitadinha de mim. Porque o que é autocomiseração? É você se sentir coitada, sabe? Todos têm que ter piedade de mim. Todos têm que cuidar de mim. Olha como eu estou sofrendo, sabe? Então esse sentimento é um sentimento muito ruim. Por quê? Porque ele impede você de prosseguir a sua vida. Ele impede você de levantar a cabeça e seguir o seu caminho e buscar outras possibilidades em sua volta. Ele impede você de fazer diferente.
né? Então, gente, é um treinamento, é um desenvolvimento da sua capacidade infinita. Você tem capacidade infinita e é um ser divino. Sua natureza é divina. A minha natureza é divina. Mas precisa ser purificada e trabalhada para que ela se manifeste com toda a honra e toda a glória, né? Então, gente, outra coisa importante que eu quero falar para vocês é quando nós nascemos, nós temos papai e mamãe do lado. Então, eles são o nosso esteio, nossa âncora, que está ali nos amparando, papai e mamãe, certo? Depois, eu caso, eu cresço e eu tenho quem? Meu esposo. Meu esposo é a minha âncora, né? Aí que acontece? A vida fala, então tá, agora eu vou tirar essa âncora e essa muleta, porque eu tinha ali, ó, meu esposo era, né, ele me dava segurança, ele tinha todos a estrutura da casa, era ele, né? Então ele era um provedor e tudo mais. Então quer dizer, eu estou amparada aqui, estou segura. Mas e daí? Tirou a muleta. Maria Cândida ficou sozinha. E agora? Aonde que ela ampara? Aonde que ela encosta? Né? Então, existe muitas pessoas que não dão conta, que já buscam outros caminhos, né? Mas são escolhas. Mas cada um vai escolher aquilo que está dentro da sua capacidade. Entendeu? E está tudo certo. Por quê? Aí, nessas escolhas que eu vou fazer daqui para frente, isso vai me permitir a me entender o que eu preciso aprender. Até onde que eu preciso olhar para me poder ter um discernimento claro do que eu preciso aprender. Por exemplo, eu preciso voltar a estudar. Vamos dizer que uma pessoa parou de estudar. E aí essa mulher precisa voltar a estudar para ela ter uma formação, para ela buscar um trabalho novo. Isso vai instigar ela a fazer isso. Isso vai fazer ela acreditar nela. Né? Vamos dizer que uma mulher que não trabalhava, ela vai buscar um trabalho que vai estar dentro das suas capacidades. E depois, lá na frente, ela vai falar, poxa vida, eu não sabia que eu era tão boa assim, né? Não sabia que eu sabia fazer tão bem feito como eu faço. Olha só, né? Então, gente, isso tem muitos exemplos de muitas mulheres que ficaram viúvas, ficaram sozinhas e não deixou a peteca cair. Elas se reinventaram, elas buscaram outra profissão, voltaram a estudar, tiveram a formação, elas foram atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e aí realmente aconteceu o sucesso, a prosperidade, a alegria, tudo em volta dela. Então, o que precisou fazer isso? A vida precisou tirar algo da gente para a gente poder fazer manifestar isso. Tá vendo? Então, gente, é importante a gente olhar com um olhar de sabedoria, com um olhar vamos dizer assim, de aprendizado. Para que esse evento na minha vida está acontecendo? Qual é o aprendizado aqui e agora? Então, quando você faz essas perguntas, você entra na energia para você fazer a transformação. Suponhamos que você teve que voltar a estudar. Olha só, daqui a pouquinho você está pegando o canudo. Daqui a pouquinho você já está na profissão, atuando naquele curso que você escolheu. Sabe? Então você vai imaginando o quanto que você... Aí você até fala, poxa vida, eu me arrependo de não ter feito isso antes, certo? Então acontece isso, mas a vida está te capacitando. A vida está apertando aquela porquinha no parafuso, assim, apertando, para ela espanar, para poder você flutuar, voar, sabe? Para você ser autossuficiente.
mostrar esse ser divino que você é, que você já é inerente, já está dentro de você. Não precisa vir, isso já está aí, né? Então, nessa fase, você fica se perguntando, e agora o que eu vou fazer, né? Você já tomou suas decisões, tá? Então, você já tomou todas as decisões, você já não está mais procrastinando. Você já pegou a rédea da sua vida emocional, da sua vida financeira, da sua vida psicológica, né? Então, e aí você começa a entender que tudo tinha que ser do jeito que foi. Não poderia ser diferente. Você começa a ter essa compreensão clara que você precisa fazer diferente. Então, quando você toma essa decisão, aí você vai fazer o quê? Você vai mudar, mexer nas coisas. Tem mulheres que demoram até, homens também. Hoje eu tenho uma cliente que até ela me falou que o pai ainda não teve coragem de tirar as roupas da mulher do guarda-roupa, não teve coragem de mexer na mudança na casa. Tem pessoas que ficam a vida inteira. Eu conheço uma pessoa que a mãe faleceu, até o óculos dela que ficava em cima da mesa está lá. Os remédios no mesmo lugar. A casa está do jeito que ela deixou. Não tirou nada até hoje, sabe? Isso já faz... nem sei quantos anos, porque na época eu acho que fazia 8 anos que ela tinha morrido, hoje já faz muito mais, né? E tá do mesmo jeitinho. E eu conheço também uma pessoa, um primo, que também ele perdeu a esposa e ele também não conseguiu desmanchar ainda toda a estrutura da casa, sabe? Eu também demorei um pouco, sabe? Demorei para mexer, para tirar. Então fazem 4 anos para tirar a roupa, para desmanchar, tirar os sapatos, tirar os objetos, né, pessoais. Então tudo isso leva um tempo. Você precisa já estar preparada para chegar nesse ponto, né? Para tirar tudo, com muito amor, com muito carinho, com muita reverência. Não é de qualquer jeito também. A gente tem que ter respeito pela pessoa que foi, né? Que não se acabou, que somente passou para o plano espiritual. Então você vai tirando os pertences com amor, com carinho, com benevolência, né? Então, gente, para você mexer nas gavetas, nos documentos. Quando você for mexer, não mexa de qualquer jeito, não tira de qualquer maneira. Não, tudo com muito respeito. Você tem uma história ali com aquela pessoa, você tem uma vivência, você tem filhos, você tem uma vida, né? Se é um pai, se é uma mãe, você tem uma vida com aquela pessoa. Então, com muito respeito, com muita reverência, que você vai fazer essas mudanças, essas transformações na casa, quando você for mexer nos pertences, tá? Então, aí você chega num estágio que você já se fortaleceu para prosseguir, né? Então você começa a entender o propósito de Deus e como esse término desse ciclo funcionou. Você vai se desligando aos poucos, retornando sua vida, buscando outros meios de convivência, pois o mesmo já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando você fica viúvo ou viúva, você perde o ciclo, aquele círculo que você andava, aquele grupo que você tinha, já não é mais a mesma coisa. Fica faltando, sabe? Você começa a criar novas amizades, construir outros lugares para você frequentar, porque você fica assim um peixe fora d'água dentro daquele ambiente que você estava. Você já não consegue mais estar do mesmo jeito, parece que está faltando alguma coisa. Eu prefiro não estar, porque eu sinto que sabe, falta algo. Você revive os momentos que você viveu com a pessoa ali naquele local, com aquelas pessoas. Aí você não quer mais, sabe? Você não quer voltar nessas recordações. Se você já passou um sofrimento, já sofreu, já recuperou, já trabalhou tudo isso, aí você vai voltar para trás, né? Não dá.
Então você tem que realmente construir novas amizades, novos grupos. É um ciclo que se fechou e você pode prosseguir, né? Então é importante a gente olhar para isso também. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem, né? Mas tem pessoas que sim. Eu fiz uma opção, né? Eu gosto de cultivei novas amizades, novos ciclos e estou buscando isso na minha vida, né? Novas amigas, novos amigos e estou seguindo, tá? Então é importante você seguir aí. Aí você vai começar a entender que com isso fez você crescer, fez você repaginar a sua vida. E como tudo isso foi um grande aprendizado. Olha só, hoje vejo o quanto cresci. Hoje eu vejo o quanto eu cresci e o quanto estou mais confiante e segura para tomar as decisões. Hoje sei o quanto o treinamento da vida nos coloca em situações para que possamos nadar. Sabe quando a água bate na bunda e você tem que nadar? Com isso ficamos mais capacitados, confiantes, aumenta muito a fé nas forças superiores. Porque você começa a acreditar que você não está só. E que você tem pessoas em sua volta. Olha só. E que você nunca está só na vida. Você tem um ser maior que cuida de você. Você tem uma natureza divina. Você tem seus antepassados. Você tem seus pais. Que não importa se estão no plano espiritual, eles sempre irão cuidar de você. Então você nunca vai se sentir sozinho, abandonado, tá? Então com isso você adquire a confiança. Gente, é importante a gente trabalhar isso. Muito importante você buscar esse entendimento do quanto que você se capacita quando a diversidade da vida vem bate na sua porta. Nesse momento, você precisa crescer, você precisa olhar e falar o que eu posso fazer com isso que está disponível para mim. E aí você segue em frente. E é assim que nós vamos crescer cada dia mais, confiante de que nós temos a capacidade infinita e temos uma natureza divina. Ok? Eu vou ficar por aqui. Uma boa noite para vocês. E essa live vai ficar gravada e você pode olhar depois. Tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigada.